Pessoal, me chamo Márcio Rodrigues, aluno do ProF. Estamos aqui reunidos juntamente com a professora Mariana e o professor Júlio. Hoje, iremos realizar um trabalho na disciplina D04, Metodologia da Pesquisa da Educação Física. Para desenvolver esse trabalho, iremos seguir duas temáticas principais dessa disciplina. A primeira, a pesquisa sociocrítica sobre o ensino da educação física e a formação de professores. Já na temática 2, o currículo e a didática na educação. Iremos, inicialmente, fazer uma breve discussão dos artigos que iremos trabalhar nessa construção e, posteriormente, faremos algumas discussões pertinentes, críticas e também iremos conectar com a nossa realidade do chão da escola, na nossa própria instituição de ensino, as quais lecionamos. Em primeira mão, irei tratar com vocês, juntamente com a professora Mariana e Júlio, a pesquisa sociocrítica sobre o ensino da educação física e a formação de professores de educação física, uma revisão sistemática. Esse artigo é um artigo de 2018, dos autores Anaya Garcia e Deve, que apresentaram uma revisão sistemática da pesquisa sociocrítica sobre o ensino da educação física e a formação dos professores. Foram diárias no ambiente escolar, abordando questões sobre justiça social, desigualdades, opressões, gêneros. Além do mais, quando a gente dá o foco nessa questão de avaliação no ensino médio, por exemplo, como primeira temática, buscaram-se práticas mais democráticas e inclusivas. Avaliações no ensino superior, como segunda temática, abordada nesse artigo, foram formação crítica de professores. Estudos provocativos que estavam relacionados mais com o uso de narrativas, mídias, imagens, para questionar estereótipos de corpo, gênero e raça. E também tivemos avaliações alternativas, através da autoavaliação, avaliação por pares, formas democráticas de participação dos alunos, e experiências e vozes dos participantes, como os sujeitos percebem e resistem às propostas críticas. No ensino médio, notou-se dificuldades na aplicação das intervenções das pesquisas sociocríticas, dificuldades durante o desenvolvimento, principalmente na negociação da gestão do tempo e da relutância dos alunos. Além do mais, quando o profissional estava buscando aplicar a abordagem sociocrítica, notou-se resistência por parte também da gestão escolar, dos professores. No ensino superior, existiu uma falta de pesquisa crítica no meio acadêmico, que é recorrente da formação inicial, se torna escassa, e essa pesquisa sociocrítica é mais fácil de falar do que fazer quando alguns autores eles indagam. Sobre a avaliação, Júlio e Mariana. A avaliação, muitas das vezes, ela é inconsistente no que é ensinado e como é ensinado. Os autores eles sugerem uma avaliação democrática, onde o aluno seja ativo e participante desse processo de construção, onde essa autoavaliação tem mostrado um impacto emocional na construção do ensino-aprendizagem. Então, vocês têm utilizado a autoavaliação nas aulas de educação física escolar? A autoavaliação, se você trazer hoje para a escola pública, mesmo com alunos do ensino médio, ela é uma novidade, né? Apesar de ser já estudada há muito tempo, ela é uma novidade. Inclusive, recentemente fiz um trabalho com alunos do segundo ano, que eu entreguei uma ficha para eles preencherem e tentarem atribuir conceitos, notas para eles mesmos, para as atividades que eles estavam desenvolvendo. Porém, não consegui atender a todos, muitos alunos tiveram dificuldade de transcrever, de trazer o seu depoimento e o seu conceito em notas. Então, eu acredito que assim, é um caminho a se seguir, mas por enquanto ainda a gente tem que ir de forma moderada e explicar, passar para os alunos da importância que é essa autoavaliação, porém a gente tem que ir com calma, para que esse termo não se perca aí dentro do ensino médio, né? E aí quem vai trazer essa alguma experiência é Mariana, que ela já vem do fundamental, ela pode dizer um pouco mais como é tratado esse tema, se você já teve alguma experiência relacionada a isso. Bom, eu acho que em um primeiro momento a gente tem que pensar o que é avaliação na escola, nas aulas de educação física. Então, é importante que seja desmistificado o conceito de avaliação que muitos estudantes têm como algo que está ali para punir. Mas eu acredito que é preciso ter um trabalho alinhado com os estudantes para que entenda que a avaliação faz parte do processo pedagógico, não é só aquela prova final da unidade, mas que acompanha todo o processo de ensino-aprendizagem, da primeira aula, do primeiro diagnóstico, da participação, da realização das atividades, da forma de se impor diante de algum conteúdo, alguma prática corporal. Então, o avaliar ele está presente em tudo. No caso do artigo, ele está pontuando alguns instrumentos que podem ser utilizados, não é isso, Marcílio? Então, citando a autoavaliação, eu acredito que requer um pensamento mais crítico dos estudantes. E durante o ensino fundamental, eu já venho tentando trabalhar esse autoavaliar-se. Porque se a gente parar para pensar, é muito mais fácil eu avaliar o outro do que me autoavaliar. Então, fazer essa reflexão com os estudantes faz parte da intencionalidade de fazê-los
sujeitos críticos. Então, pensar na sua própria ação. Então, se eu pego um seminário sobre futebol feminino, eu divido em grupos, peço para que os estudantes apresentem. No final, faço aquela discussão sobre a apresentação e abro uma pauta para o próprio grupo se autoavaliar diante de tais critérios, indiretamente, eu já estou pedindo para que eles se autoavaliem. Sem dizer, olha, que nota você daria para o seu próprio trabalho? Mas de uma forma que ele entenda o que é que poderia melhorar, de que forma poderia ser acrescentado outras pautas. Então, a partir do trabalho do outro, como que eu posso melhorar o meu? O que faltou? O que poderia ser ajustado? Então, tratar a autoavaliação, como o artigo vem sugerindo, é muito mais de pedir que seus alunos se autoavaliem, mas dar uma sustentação para que eles entendam que faz parte de uma transformação de sujeitos críticos, assim como outros instrumentos que podem ser utilizados para avaliar. Então, já acontece no Fundamental 2, que é onde estou atuando, dentro da minha realidade, mas nesse sentido, né, de nortear. Perfeito. É muito pertinente a fala de vocês, muito bom. Inclusive, nessa abordagem sociocrítica, a gente fala que tem que ter uma participação de todos dentro do processo educacional, dentro do local escolar, do espaço escolar. Por quê? Porque a gente não pode olhar de forma fragmentada. Por exemplo, ao tratar da avaliação. A avaliação como forma classificatória, ou apenas analisar técnica por técnica, ela termina sendo excludente muitas das vezes. Então, eu creio que na perspectiva sociocrítica, a gente sim tem que analisar o todo para entender todas as partes que existem dentro da educação. Para finalizar esse contexto desse artigo, alguns autores eles apontam, como o Latter 98, que as pesquisas sociocríticas é um processo complexo, pois falham quando deixam de lado a subjetividade dos participantes. Ou seja, quando deixam de lado a subjetividade dos estudantes, a gente esquece de querer compreender a historicidade daquele aluno, a identidade. Então, nós, quanto professores mediadores, precisamos sim dar um olhar crítico, escutar, acolher, tornar o aluno participante importante desse processo de construção. Agora, partindo para o segundo artigo em questão, a professora Mariana. Para complementar essa temática, né, que foi dividida em 2 subtemas, a gente tem um outro artigo estudado, que é de Libânio, de 2014, com o título de Formação de Professores e Didática para o Desenvolvimento Humano. O artigo apresenta uma grande problemática presente na formação dos professores. Libânio, ele chama a atenção para a dissociação entre 2 tipos de conhecimento na formação profissional dos professores, é redundante, mas é isso. Uma delas é o conhecimento disciplinar e a outra o conhecimento pedagógico. Ele chama a atenção a forma que os autores, chama a atenção a forma que o autor destaca essa discrepância entre as formações dos professores, citando como exemplo o professor polivalente, da etapa inicial da educação básica, onde tem a predominância dos saberes metodológicos das disciplinas, de uma forma mais genérica. E no caso dos professores das outras licenciaturas, como português, matemática, a própria educação física, traz a ênfase nos próprios conhecimentos da disciplina, sem necessariamente um destaque para a formação pedagógica. Então, em outras palavras, o texto aborda a seguinte problemática: uma formação em pedagogia em que tem a supervalorização do pedagógico e a formação de outras licenciaturas onde tem a predominância nos conhecimentos disciplinares, como se esses 2 conhecimentos eles não estivessem alinhados em todas as licenciaturas. Então, quais os impactos que isso traz para a nossa atuação em educação física em específico, já que a gente está localizando a educação física, que é a nossa área de atuação? Antes disso, é importante destacar que Pimenta, 1997, ele destaca que os saberes devem ser articulados entre si. E eu acho importante trazer quais são esses saberes que ele pontua, que é o saber da própria matéria, o saber pedagógico e os saberes da educação e da didática, que assim, alinhado a esses saberes, a gente não teria essa discrepância entre as licenciaturas, entre a pedagogia. Então, eu percebo, enquanto professora de 6º ano, na minha realidade, que apesar da educação física ser garantida na LDB em toda a educação básica, mas ainda assim, havendo a exceção a várias realidades da educação física, em que muitos professores polivalentes dão a disciplina de educação física até o 5º ano, quando esses alunos chegam no 6º ano, eles não têm conhecimento do que é educação física, mas sim jogar bola, brincadeira, que não há o teórico, que não há a valorização do porquê daquele conteúdo. Então, tem esse impacto quando o aluno chega no Fundamental 2. Como desconstruir algo que não foi alimentado ao longo dos primeiros anos na educação, no Fundamental 1? Então, eu trago esse questionamento para a gente debater. Apesar de vocês serem do ensino médio, né, mas acredito que já tenham tido outras experiências com o Fundamental 2, se vocês percebem que há essa influência da desvalorização da educação física, muitas das vezes por essa questão. Os alunos não conhecem o que é educação física até o 6º ano. Eu acho que
por se tratar de Libânio, eu acho que eu já vou entrando aí no meu artigo, que justamente é de Libânio, que discute essas finalidades educativas e a busca por uma escola socialmente justa a partir dessa diversidade sociocultural. Quando você pede para a gente trazer um exemplo, ainda, tanto no primeiro ano do ensino médio, eu convivo com estudantes que insistem em querer ir para a quadra. Aí eu pergunto, mas você quer ir para a quadra para quê? Aí ele fala, não, quero só para jogar. Aí eu falo para ele, não, mas só para jogar, você não precisa de professor. Então ainda ele tem essa questão de que para ele apenas jogar, ele precisa dessa intervenção. Mas no ensino médio, e apesar da BNCC preconizar, o próprio currículo de Pernambuco, nos orientar, a gente tem um conteúdo a ser seguido e às vezes o aluno não consegue entender. Então, eu trazendo um desses pontos críticos que Libano destaca, que a diversidade é tratada de forma superficial, restrita a ações paralelas. Por exemplo, a educação física, trazendo para a licenciatura em educação física, ela é reconhecida, por exemplo, na semana de jogos. Todo mundo lembra do professor de educação física, né? E talvez isso, apesar de já entrar no PPP, já entrar no planejamento da escola, ainda tem dificuldade nessa questão do reconhecimento das licenciaturas. E quando você traz essa discrepância entre a parte pedagógica, só o pedagógico, e a licenciatura do Fundamental 2, acho que é importante destacar. E no caso da educação física escolar, essa lógica se expressa na redução das aulas a atividades recreativas ou meramente esportivas. Mais uma vez aí, o autor destaca que a educação física fica só com aquela parte recreativa, e reduz aulas quando o professor falta. Então, acho que existe ainda esse desinvestimento pedagógico, quando a disciplina não promove essa reflexão crítica. Então, quando você traz o artigo de Marcílio, o seu, complementando esse meu de Libano também, a gente vê essa questão crítica bem exposta, bem escancarada, vamos dizer assim, para as nossas dificuldades do dia a dia. Aí eu queria trazer assim, para a gente já começar a encerrar, quais são essas dificuldades que você identifica em relação à justiça social, à diversidade sociocultural na escola que vocês atuam? Perfeito, Júlio. Só respondendo a Mariana também essa questão do professor polivalente atuar, né, como o orientador ali das vivências corporais. Primeiramente, tem uma dificuldade pelo fato de que esse professor ele não conhece, não é conhecedor das unidades temáticas da cultura corporal do movimento, do embasamento que é a educação física escolar, ou seja, eles trabalham mais na função de recreação, ou seja, o desinvestimento pedagógico está atuando sempre. Não tem intervenção pedagógica, apenas aquela organização de um circuito, os meninos vão brincar, vão correr, pronto. Então, quando a gente trabalha no princípio de justiça social, no teu caso, a gente tem que oportunizar o nosso alunado com habilidades, competências, com significado, ressignificar, levar em consideração o seu fato histórico, a sua localidade. Tudo isso faz parte de uma construção democrática no ambiente escolar. É isso. E só para complementar, eu acredito que se através da educação física a gente tem essa contribuição na formação crítica dos estudantes, a gente tem que começar a pensar o próprio currículo. Na verdade, a gente tem que começar a pensar a própria formação de professores. E não mascarando a raiz do problema. Então, se o problema está nos currículos que formam os professores, começar a refletir sobre essas mudanças, para que não haja esse saber desassociado entre o pedagógico e a didática. Porque o professor ele precisa ter a consciência de que, através do seu conteúdo, da sua disciplina, ele está contribuindo na formação dos estudantes. E quais são as boas marcas que o professor pretende deixar através do seu conteúdo? Então, acredito que a nossa fala se sustenta por isso, trazendo os estudos que foram evidenciados nessa primeira semana, nessa segunda semana também, e um pouco da nossa realidade, né? Porque se a gente for comentar o que realmente acontece nos bastidores das escolas, a discussão vai a noite toda. Então, muito obrigada, meus colegas, muito obrigada por contribuir em mais uma atividade, e é isso. Perfeito. Obrigado, gente. Até mais. E eu queria, só para concluir, eu queria trazer uma frase aqui, que a justiça social na escola, ela não deve ficar restrita só à inclusão. Quando a gente fala injustiça ou justiça, não, vamos incluir fulano, determinada categoria, determinada classe, e isso já faz a justiça social na escola. Então, o negócio é justamente a gente ir aperfeiçoando, compartilhando, lendo, estudando, para a gente tentar ir melhorando nossas práticas, tá certo? Uma boa noite a todos, boa noite, Marcelo, boa noite, Mariana.